Bom dia, segundo ano B. Hoje é terça-feira e nós estamos começando mais um dia de atividades. Antes de tudo, pegue seu caderninho de matemática e escreva o cabeçalho, lembrando que hoje é dia 16 de março de 2021. Lá no caderninho vocês vão escrever os numerais de 0 a 50. Hoje as nossas atividades serão do livro. Então, pegue o seu livro e vamos fazer as páginas 13, 14 e 15. Então, vamos lá primeiro na página 13. Está escrito assim: atividades. 1. Usando as cores da legenda abaixo, pinte a quantidade de quadrinhos de acordo com o número indicado. Então, tem aí uma tabelinha com vários quadrinhos e os números embaixo. Em cima tem os quadradinhos com as cores e o número de cada uma dessas cores. Vocês vão ver aí o vermelho tem o número 1 e já tem ali pintado um quadradinho. O laranja tem o número 2 e já tem aí pintado 2 quadradinhos. Então, vocês vão ver no amarelo, no verde, nas outras cores que tem aí, qual é o número que está pedindo e vão pintar a mesma quantidade de quadrinhos. Agora, vamos para as próximas perguntinhas. Agora, responda as perguntas. A. Quantos quadrinhos foram pintados na coluna menos pintada? B. Quantos foram pintados na coluna mais pintada? C. Escreva a sequência dos números indicados acima, do maior para o menor. Então, lembram-se da ordem decrescente que nós aprendemos ontem? Do maior para o menor. 2. Numere de 1 a 9 os degraus da escada de baixo para cima. Vocês vão ver que o primeiro degrauzinho ali embaixo já está com o número 0. Então, o próximo é o número 1 e assim até vocês chegarem no número 9. Agora, vamos para a próxima página, a página 14. 3. Continue a numerar os botões do elevador. Vocês vão ver aí que tem uma imagem que tá a mamãe com o filhinho dela no elevador e tem alguns botões, só que só tá numerado o 0 e o 1. Então, vocês vão continuar completando na sequência, na ordem crescente, do menor, então já começou ali com o 0, depois o 1, para o maior, até terminar os botõezinhos aí do elevador. 4. Escreva os números vizinhos. A gente já fez algumas atividades sobre os vizinhos, que são aqueles números que estão que estão antes, depois ou entre. Aí na atividade tem algumas questõezinhas com o número entre e vocês vão ter que colocar os vizinhos, então aqueles que vêm antes e os que vêm depois. 5. Observe a sequência de números de 0 a 9 representados em uma reta numérica. Agora, descubra qual é o número descrito em cada caso. A. É o único dos números representados nessa reta numérica que tem mais de 5 letras no nome. É o número, e aí? Vocês têm que contar quantas letrinhas tem cada um desses números quando é escrito por extenso para conseguir descobrir qual é esse número. B. Está antes do 7 e depois do 3. Seu nome tem 4 letras. É o número? Está depois do 5 e antes do 9. No seu nome, não tem a letra S. É o número? Agora, lá na página 15. 6. Descubra o padrão de cada sequência e escreva os números que faltam. Como assim o padrão, professora? A gente já viu que tem a sequência de 1 em 1, que é aquela que a gente conta. 1, 2, 3... Vocês percebem? Vai aumentando sempre de 1 em 1. É um tipo de sequência, mas também pode ter a sequência de 2 em 2. Eu posso falar 2, 4, 6. É uma sequência de 2 em 2. E assim como também ela pode ser uma sequência decrescente, que ela vai diminuindo. Então, vocês vão olhar cada uma das sequências que tem aí no livro, vão descobrir qual é essa sequência e vão completar os quadradinhos que estão em branco. 7. Desenhe a próxima figura de cada item seguindo o mesmo padrão. Depois, escreva o número correspondente aos quadrinhos utilizados
para formar cada figura. Então, vocês vão ver aí, tem a letrinha A, vou dar o primeiro exemplo para vocês. Tem quantos quadradinhos aí? Tem 2 quadradinhos. Então, nesse quadrado que tem aí embaixo, vocês vão escrever o número 2. Depois tem outra figura com outros quadradinhos, vocês vão contar quantos tem e colocar o número embaixo. É uma sequência, vocês vão perceber a nossa sequência, ela começa com o 2, depois vai para o 3, depois vai para o 4, então ela está aumentando de 1 em 1. Depois do 4, qual é o número que vem? Então, este número é o número de quadradinhos que vocês vão desenhar ali e depois escrever o numeral embaixo no quadradinho. E na B também é a mesma coisa, vocês vão ver a sequência, qual é o próximo numeral que está precisando colocar ali, e vocês vão escrever ele embaixo. Terminamos as nossas atividades de matemática. Agora, nós vamos para as nossas atividades de português. Primeiro, aí no seu caderninho, você vai escrever o alfabeto. Depois, você vai ver que aí nas atividades tem o link de um vídeo. Vocês vão assistir a este vídeo que fala sobre o ciclo da água. E agora, vocês vão acompanhar a leitura do texto. Vamos lá? O título do nosso textinho é O Passeio da Gotinha, autora Isabel Cristina Silveira Soares. Gotinha de água da nuvem pulou, ventinho brincando pra longe a levou. Gotinha de água na terra caiu, escorreu bem ligeiro e pro rio seguiu. O sol esquentou, tão leve ficou, Gotinha então para a nuvem voltou. Este é um poeminha. Agora que nós já lemos o poeminha, no caderno vocês vão responder algumas perguntinhas que tem aí sobre o poema. A primeira delas é o título. O título, ele é o nome do nosso poema. A segunda, quem é a autora? A autora é quem escreveu o nosso poema. 3, qual é o assunto? Então, sobre o que fala o poema? 4, quantos versos? Os versos nós já vimos que são as linhas. Então, quantos versos tem o nosso poema? 5, quantas estrofes? As estrofes são os grupos de linhas. E por último, desenhe. Vocês vão desenhar no caderno como vocês acham que é o ciclo da água. Depois de assistir o vídeo e depois de acompanhar a leitura, vocês já estão craques no assunto. Estas foram as nossas atividades do dia de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, já sabem, é só perguntar lá no grupo. Fiquem agora com a nossa leitura do dia e até amanhã. Para a leitura do dia de hoje, nós iremos utilizar o livro Juju vai viajar, o ciclo da água. Juju vivia no Lago Caramelo, junto com milhares de outras gotinhas. Como podem ver, ela é uma gota d'água super charmosinha. Viver no lago era divertido e Juju estava acostumada a toda aquela agitação. Sapos, peixinhos, patinhos. Tinha até um burrinho chamado Nicolau, que toda tarde aparecia para conversar com ela. Naquela tarde, ela contava para Nicolau que em breve faria uma viagem. Eu vou viajar, mas volto algum dia para a gente prosear. Ela vai voltar? Nicolau ficou um pouco triste, mas logo se conformou. Desejou boa viagem para Juju e seguiu seu caminho pensando. O dia da viagem chegou. O sol brilhava forte no céu e anunciava: é hora de esquentar as coisas por aqui. Vamos viajar? Juju e as outras gotinhas logo se animaram. Tinha chegado a hora. O sol brilhou ainda mais forte e seu calor começou a esquentar as gotinhas, que evaporaram e começaram sua viagem. As gotinhas foram subindo, 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 encontrando camadas mais frias, até junto com outras milhares de gotinhas formarem uma linda nuvem. O vento soprou, a nuvem que juntou-se a outra e mais outra. Era uma viagem gostosa. Juju passeava por muitos lugares diferentes. Ela conheceu muitas cidades, campos, florestas e achou tudo muito lindo, mas tinha chegado a hora de a viagem terminar.
Outras gotinhas viajantes se juntaram à nuvem que foi ficando pesada, pesada e despencou em forma de chuva. Juju foi despencar em um laguinho tranquilo e aconchegante. E não é que lá, por um acaso do destino, encontrou Nicolau? Juju descobriu que Nicolau também viajou. Ele foi vendido por seu dono e passeou por muitos lugares. Juju sabia que outras viagens viriam e que ela e Nicolau seriam novamente separados, mas enquanto não chega a hora, ela trata de pôr o papo em dia. E Nicolau ouve atento sobre as incríveis viagens de Juju em um constante ciclo da água.